O STF, no dia 29 de novembro de 2023, disse que as empresas, no ano de 2022, que tiveram operações de diferencial de alíquota para não contribuinte, elas precisam fazer o recolhimento desse tributo, dessa diferença dessas operações entre os estados, desde o dia 5 de abril de 2022. Tá? Então, o STF, ele não reconheceu o princípio da anterioridade anual. E aí, aqui, o que eu fico, né, o que a gente tem a questão da insegurança jurídica e o que a gente precisa passar isso para os nossos clientes, sempre que a gente acontecer esses casos, né, a gente precisa, juntamente com a parte jurídica, entender quais são os impactos. Porque se esse contribuinte deixou apenas de recolher, o Estado agora, gente, com essa decisão, ele só vai regulamentar como esse contribuinte vai precisar operar, tá? Se ele vai ter que fazer a retificação dos SPED fiscal, se ele vai fazer o recolhimento único, isso cada Estado vai tratar em seus regulamentos. Para as empresas que entraram com liminares para não fazer o recolhimento, excelente. Foi com uma boa estratégia, porque agora que a gente já tem esse julgamento, o que vai acontecer? As empresas vão precisar pagar. Só que por ela ter feito esse depósito judicial, ou seja, a empresa do Luciano, ela não deixou de pagar, ela fez o depósito. Então, ele fez o recolhimento, só que ele não pagou para os cofres dos estados, ele fez judicialmente esse recolhimento. Então, agora, a partir de agora, né, que começar a ser regulamentado esses valores que não foram pagos, a empresa do Luciano vai pegar esse depósito judicial, né, e efetuar os recolhimentos devidos. Então, ele não vai ter o impacto financeiro. Agora, as empresas que não tiverem esse depósito financeiro, esse depósito jurídico, eles vão ter um grande problema financeiro dentro dos seus caixas. Quando a gente falar sobre depósito judicial, depois, na tratativa jurídica, eles precisam linkar qual é o débito. Se eles não linkarem os débitos, de fato, vai para a dívida ativa mesmo, tá? Então, precisa ter essa vinculação entre o que eu tenho de débito e o que foi considerado dentro da liminar. Essas informações dentro das suas obrigações tributárias, dentro da sua obrigação acessória, eram incluídas o número da liminar, né, que foi instituído, porque as obrigações tributárias, que são as obrigações acessórias, que são o SPED fiscal, por exemplo, que a gente tem que fazer o recolhimento, tem que fazer a apuração dentro do registro, a gente tem que colocar essas informações, deveriam ter colocado essas informações que estava sendo feito via liminar. Tá? E aí a gente precisa vincular o porquê que essa dívida ativa foi para a dívida ativa e não foi reconhecido o depósito judicial. Tá? Porque agora que vai começar a ser tratado esse débito. Então, gente, a gente vive, de fato, dentro da área fiscal, uma insegurança jurídica, né? Por isso que é muito importante vocês, profissionais da área fiscal, vocês precisam entender e ter essa noção jurídica, tá? E a sua empresa, ter um corpo jurídico também é super importante, porque esses impactos, pessoal, principalmente financeiro, não é só a gente chegar e tratar uma recuperação de crédito, e tratar uma possibilidade de aproveitamento de crédito ou de levantamento de crédito, tá? Esse debate, o contribuinte ele poderia ganhar ou não ganhar, tá? Porque a gente tem legislação, só que a gente precisava do STF, né? Decidir se era um tributo novo ou se não era um tributo novo, tá? Pensando nos dois questionamentos, a gente consegue entender que, de fato, a gente já fazia o recolhimento do diferencial de alíquota de não contribuinte desde 2015. A gente já fazia o recolhimento, de fato. A gente não tinha uma lei complementar, mas, claro, né, que os contribuintes, dentro das suas operações, por conta da gente não ter uma lei complementar, é uma criação de um novo tributo. Então, há um questionamento. Então, muitos contribuintes achavam que ali eles iam ganhar, mas teve esse preparo de depósito judicial. Lembrando que o depósito judicial ele precisa estar vinculado à lei a liminar, e essa liminar ela precisa estar lançada de fato dentro das nossas obrigações tributárias. Ainda considerando os 90 dias, a gente ainda tem algumas possibilidades de recuperação de valor, tá? Então, eu quero comentar isso com vocês, porque é importante vocês levarem isso para o cliente de vocês, principalmente para quem trabalha de fato com varejos que são para não contribuintes, tá? Então, alguns contribuintes, eles deixaram de efetuar o recolhimento, né, considerando 90 dias, deixando de pagar janeiro, fevereiro, março, tá?
e não entraram com nenhuma medida judicial. Teve muitas empresas que não entraram com medida judicial. Essas, elas não vão sofrer impactos, tá? Então, se a sua empresa hoje, ela foi conservadora, ela não entrou com medida judicial, ela não tem liminar, só que ela deixou de fazer o pagamento de janeiro, fevereiro e março, tudo bem. Por quê? A decisão do STF considerou, de fato, a anterioridade de 90 dias, tá bom? Então, para as empresas que não entraram com medida judicial, mas deixou de fazer o pagamento de janeiro, fevereiro e março, tudo certo, tá? O que eu deixo de ponto de atenção aqui? O STF, ele trouxe, então, o entendimento dos 90 dias, certo? Existem empresas que foram ainda mais conservadoras e não deixaram de pagar. Ou seja, pagou janeiro, pagou fevereiro e pagou março. A gente tem uma oportunidade gigantesca de rever os valores que foram pagos de janeiro, fevereiro e março. E isso, com certeza, né? Diferente do que aconteceu no ano de 2022, por conta da insegurança jurídica, isso a gente tem certeza, porque já foi julgado. Então, a gente tem que trabalhar esse período de 90 dias. Se a sua empresa ela foi super conservadora e pagou janeiro, fevereiro e março, gente, a gente tem uma tarefa de casa. Faz um levantamento dos valores e veja com o Estado, porque os estados vão começar a se posicionar perante os ressarcimentos, perante como que vai ser tratado esses valores. Vai atrás disso, tá bom? Então, a regra diz que produziria efeitos, né, a partir de 90 dias da data da publicação, ou seja, qual é a data, pessoal, que a gente tem que considerar? 5/4/2022, tá bom? Então, essa aqui é a data que a gente precisa considerar sobre a anterioridade dos 90 dias perante ao cálculo do diferencial de alíquota para não contribuinte, ok?